Saúde a amada igreja com a paz do Senhor. E é um momento de gratidão, primeiramente a Deus, depois aos nossos líderes espirituais, por essa oportunidade de falarmos da palavra do Senhor à igreja amada. Amém? E nós escolhemos hoje um tema tão especial, que é gratidão. Uma palavra tão pequena, mas tão especial para cada um de nós, para todo cristão. E escolhemos como tema gratidão, a chave que pode abrir muitas portas. Então, hoje nós vamos entender que gratidão também pode ser uma chave e que abre portas especiais na minha e na tua vida, meu irmão. Amém? O que é gratidão? Gratidão, todos nós sabemos que é um sentimento de reconhecimento, não é? E na nossa vida secular nós aprendemos desde criança e transmitimos isso aos nossos filhos, não é? Nós ensinamos, porque a boa educação exige a nós dizermos obrigado, né? Que nós até costumamos falar, eu creio que aqui muitos fazem isso, falar com seus filhos, cadê a palavrinha mágica? Então, quando alguém faz algo por nós, ou por alguém dos nossos entes queridos, nós ou dizemos ou ensinamos a dizer obrigado ou obrigada, né? No caso das mulheres. Mas nós aqui queremos falar da gratidão ao Senhor, não desta gratidão do mundo secular, mas da gratidão àquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda adoração, que é o nosso Senhor. Então, hoje eu quero que nós venhamos a refletir como estamos diante do Senhor, como está a nossa gratidão. Nós estamos sendo gratos? Nós estamos falando? Ou nós estamos só querendo dizer que nosso coração é grato? Como é que você está diante do Senhor, com tudo que Ele tem feito, com tudo que Ele é, não é? E com tudo que Ele faz por mim e por você. Você tem sido grato? Você tem agradecido? Quando você amanhece o dia, qual é a tua posição, qual é a tua postura diante do Senhor, não é? Porque nós sabemos que Ele tudo vê, né? E Ele tudo ouve. Amém? A palavra do Senhor diz assim, lá em 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo para conosco. Em tudo dai graças. O que quer dizer isso? Nós temos que agradecer ao Senhor todos os momentos, em todas as situações, né? Não importa o que estejamos passando, nós temos que ser gratos ao Senhor. Não é? A Bíblia ela vem recheada. Aqui, se nós lermos tanto o Novo Testamento quanto o Velho Testamento, quantas e quantas passagens vem nos falando dessa palavra tão importante, da gratidão. Davi é um grande exemplo. Né? Davi errava, como nós, como todo cristão, se arrependia, mas quando Deus agia, ele era muito grato. Esse tema, não é? O porquê da nossa natureza pecaminosa. Se você não fez, não perca a próxima oportunidade, porque você vai conhecer mais sobre isso, sobre o porquê dessa nossa natureza pecaminosa. Então, essa natureza que é inerente a todos nós, ela tenta nos puxar
todos os dias, para nós sermos o quê? Digamos assim, ela tenta nos impulsionar por causa do pecado, para nós sermos, geralmente, muitas vezes murmuradores, não é? Muitas vezes nós sermos ingratos, muitas vezes nós sermos reclamões, não é? Quantos nós aqui já nos pegamos reclamando? Nós reclamamos, quem aqui nunca reclamou por causa do calor, do clima da nossa cidade, não é? Se está quente demais, nós reclamamos. Oh, que calor, não é? Se chove, nós também reclamamos, não é? Que a chuva atrapalhou a nossa saída, atrapalhou nós irmos em algum lugar, não é? Se faz frio, nós reclamamos, muitas vezes por dores, muitas vezes porque não gostamos, eu particularmente não gosto de frio, e a gente está sempre, o pecado, esta natureza está sempre nos puxando para nós reclamarmos, não é? E nós temos que tentar mudar essa situação, tentar lembrar que nós devemos agradecer e não murmurar, porque Deus não quer que seja assim. Deus não quer que nós venhamos a murmurar, porque a sua palavra nos ensina, inclusive como nós já falamos em vários salmos, tanto no Antigo, tanto no Novo Testamento, várias passagens bíblicas que ensinam nós a sermos gratos. E, de repente, você pode me dizer, ela não sabe, né, como está a minha vida. Né? Quantos aqui estão com problemas? Quantos aqui estão com problemas financeiros? Muitas vezes o desemprego, muitas vezes problema no lar, problema com o filho, problema de doença. Então, você pensa, o que eu vou agradecer? Né? Queridos, nós devemos lembrar que a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá em Romanos 8, 28. Então, queridos, glorifique. Nosso papel como cristão, como filhos, é glorificar o único, o nosso Deus, o nosso Criador, o nosso Redentor. Devemos glorificar Ele por todas as coisas. E nós devemos entender, queridos, que muitas vezes tudo que acontece na nossa vida tem um propósito, porque Deus não foge do controle nem da minha e nem da sua vida. Ele está no controle de tudo. Então, nós temos que entender, queridos, que muitas vezes o problema financeiro que nós estamos passando é porque Deus quer nos tratar, Deus quer nos ensinar, Deus quer muitas vezes fazer com que nós deixemos de ser da escravidão do consumismo. Quantos nós sofremos da escravidão do consumismo, queremos comprar mais do que nós podemos. Então, muitas vezes, querido, a situação financeira é Deus querendo nos ensinar a verdadeiramente sabermos trabalhar as nossas finanças. Amém? Para que Ele possa nos dar mais. Porque o Senhor, Ele primeiro trabalha para que Ele abençoe. Quantas vezes, queridos, o nosso desemprego... Quem aqui não conhece uma história de alguém que estava desempregado e montou seu próprio negócio, montou suas coisas, transformou-se no empresário? Queridos, muitas vezes o desemprego... Deus está querendo nos ensinar que nós venhamos a buscá-lo verdadeiramente para que nós venhamos a sair da zona de conforto e verdadeiramente começarmos a ter o nosso próprio negócio. Então, pense nisso. Cada situação que você está passando, não murmure, dê glória a Deus e pergunte e busque ao Senhor para saber qual é o propósito de Deus com aquele problema. Querido, quantas vezes nós estamos doentes, estamos enfermos, e aí o que nós fazemos? Murmuramos, reclamamos, não é? Por causa daquela situação. Quando, na verdade, muitas vezes a nossa doença, a doença daquele que nós amamos, daquele nosso ente querido, é para nós nos aproximarmos mais do Senhor, aleluia. Porque Deus quer eu e você bem pertinho, porque Ele nos ama. Então, quantas vezes, queridos, a nossa enfermidade é para nós nos aproximarmos mais do Senhor. A
palavra do Senhor diz, sim, queridos, que Ele trabalha em todas as situações, mesmo quando nós não percebemos, Deus está trabalhando por nós, porque o nosso Deus, Ele não dorme, não tosqueneja. Todos nós sabemos o que é tosquenejar, né? Tosquenejar, que é piscar, como nós falamos no popular, né? E a palavra do Senhor diz lá no Salmo 121 que Ele não dorme nem tosqueneja, né? Então Ele não faz nem isso. Ou seja, Ele está constantemente com um olhar para mim e para você, vendo todas as coisas e fazendo, muitas vezes, trabalhando em silêncio, quando nós estamos reclamando. Queridos, nós sabemos que nós estamos passando, eu creio que já estamos no final dessa pandemia, mas tem sido momentos de dores, de angústia, e você, se pergunte hoje a você, todo esse tempo, né, que nós passamos, há mais de ano, não é? Você reclamou, você agradeceu, qual foi a tua posição diante do Senhor? Queridos, eu sofri muito. Quando começou, e como Deus me abençoou nesta pandemia. Claro, houve dor, nós perdemos ente querido, perdemos. A minha família também perdeu entes queridos. Mas, queridos, quando começou essa pandemia, eu estava, como eu já falei, não no fundo do poço, que eu não gosto de dizer essa frase, porque não sei até onde vai o fundo do poço. Eu sempre costumo dizer que tem pessoas que adoram dizer isso. Pior não pode ficar. Nunca diga isso. Nunca diga, é uma frase que eu não uso. Pior não pode ficar, não digo isso. Porque pode ficar assim, não é? Então, eu não uso essa frase. Mas eu estava numa situação muito difícil. O meu corpo estava todo enfermo. Tá? Aqui eu até citei já, a Salete está aí. Eu agradeço ao Ministério de Intercessão que me acompanhou por todo esse processo. Quantas vezes essa Salete tentava levantar meu braço, não era Salete, e não conseguia, eu com o braço paralisado, quase sem movimento, com dificuldades de andar, muita dificuldade de andar. E o Ministério de Intercessão, eu louvo a Deus, porque esse ministério também é nossa família e passou todo esse processo comigo. Então, quando iniciou a pandemia, eu estava trabalhando muito e eu estava muito enferma mesmo. Quantas vezes essa Salete, que sempre falava comigo, dizia, menina, tu está muito abatida. Não era isso, Salete? E eu dizia, realmente, Salete, eu não ando bem. E, queridos, eu comecei a buscar mais ao Senhor. Orar mais. E eu dizia, Senhor, por que tu me usa para tantas pessoas, Pai? Quantas pessoas, Senhor, eu oro e eu vejo o teu agir, mas eu não estou vendo o teu agir na minha saúde. Pai, eu cheguei a dizer, Pai, eu estou morrendo aos poucos, porque era isso que estava acontecendo. Eu disse, Senhor, eu estou morrendo aos poucos. Está aqui meu filho, quantas vezes eu não aguentava me levantar. Mãe, por que a senhora ainda está deitada? Filho, eu não estou aguentando me levantar. Eu estou deitada porque eu não estou conseguindo me levantar. E quando foi um dia, um senhor orou em mim e disse, o Senhor está pedindo para você tirar 7 dias e não orar por ninguém, somente por você, porque Deus quer trabalhar na sua vida. E disse, Ele está mandando você ler o Salmo, meditar no Salmo 40. Quando eu fui abrir, o que diz lá o Salmo 40? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, e colocou um novo cântico na minha boca. Tá? Então, o que eu comecei? Eu entendi que o Senhor queria que eu mudasse de posições. Queridos, eu comecei a lembrar que grandes vitórias que o Senhor já tinha me dado, que, inclusive, já contei testemunhos aqui, inclusive, quando eu fui passar na OAB, eram momentos que eu tinha agradecido primeiro, eu tinha louvado primeiro. Nunca esqueço do testemunho quando eu passei na OAB, que o Senhor, quando eu fui pedir, o Senhor disse, só louve. Eu digo, Senhor, como eu vou louvar, Senhor, porque eu estou triste, Pai. E eu ouvi de novo, só louve. E aí eu comecei,
No momento em que aceitei o meu Senhor, eu orava e chorava, né? E o Senhor me deu a vitória. Então, eu comecei a lembrar e comecei a ver que eu estava agindo de forma diferente do que o Senhor queria naquele momento. E eu comecei a glorificar. Eu comecei a dizer, Senhor, eu te louvo por tudo que eu estou passando, mas eu sei, meu Deus, que não é esta vida que o Senhor tem para mim. Eu sei que tu não queres me ver dessa forma, Pai, porque tu sabes que eu tenho me disposto à tua obra, Pai. E eu quero crescer. Se tem algo em mim que precisa ser mudado, eis-me aqui, Senhor. Mas faz a obra na minha vida. E eu comecei, queridos. Eu fui realmente, 7 dias eu me dediquei à oração. E Deus falava grandemente comigo. E eu comecei a agradecer. Eu comecei a mudar situações na minha vida. E comecei a orar e ter ação. Eu comecei a caminhar. Queridos, eu caminhava um dia, eu passava não sei quantos, porque eu não conseguia. Chorava, depois voltava a caminhar de novo. Quando eu consegui caminhar 5 dias na semana, o meu médico, nossa, foi uma festa comigo. E eu comecei a estar aqui, hoje, graças a Deus, eu movimento o braço normalmente. Eu sentia muita enxaqueca, muita mesmo. O Ministério de Intercessão sabe, porque sempre orou muito. Hoje, às vezes, eu passo o mês todinho sem sentir enxaqueca. Ainda sinto sim, mas não é como eu sentia. Queridos, eu estava com diabetes há acho que uns 2 anos, se eu não me engano foi em 2017, eu fui diagnosticada com diabetes. Nunca aceitei, né? Sempre eu tinha, meu pai foi diabético a vida inteira, e eu sei o que ele passou, eu convivi com diabético, então eu sabia o quanto era sofrido, e eu não queria aquilo para mim. Então, quando eu fui diagnosticada com diabetes, eu nunca disse eu sou diabética, nunca disse. Quando eu fui em Goiânia e fiz os exames, levei para a médica, a minha médica, ginecologista, e aí ela viu, aí ela disse, Edna, você é diabética, não é? Aí eu falei, eu tenho o início de diabetes. Queridos, aquela médica, ela soltou assim a caneta, que estava anotando, não é, os dados, e ela disse, Edna, estou vendo que você está com dificuldade de aceitar. Você tem que aceitar, você é diabética. Não existe essa de início de diabetes. Você é diabética. Sabe por quê, Edna, que estou lhe dizendo isso? Porque você tem que aceitar, porque você tem que mudar a sua vida. Você tem que mudar a sua alimentação. Querida, e ela falando aquilo, e eu choro já bem aqui. E eu querendo chorar. E eu digo, porque ela foi muito dura. Foi muito dura. E daí ela disse, qual é a sua alimentação? Como você toma café? Aí eu falei, eu gosto muito de suco, eu sempre gostei de suco pela manhã. Aí eu como fruta. Você toma suco? Que suco? Eu digo laranja, acerola. Suco de laranja, Edna? Você pode comer no máximo 2 frutas por dia. Como é que você toma suco de laranja, com suco vai no mínimo 5 laranjas? E começou, não é? E você não pode, você pode comer 2, pode comer fruta, sim, mas 2 frutas por dia. E aquilo ali, ela falando, e, queridos, quando eu cheguei no hotel, eu me derramei, mas eu chorei. E minha irmã dizia, por que tu está chorando? Tu não já sabia que tu era diabética? Eu digo, não, mas ela foi muito dura comigo. Queridos, quando eu cheguei aqui, essa igreja é uma igreja que ora, estava numa daquelas campanhas. Eu lembro que eu me prostrei neste lugar aqui, me derramei e comecei a conversar com Deus. E aí, por que eu estou contando isso? Porque eu entendi, queridos, que aquele momento de dor, aquela dureza daquela médica, foi o Senhor que usou exatamente para que eu tomasse uma posição, para que eu parasse com aquela oraçãozinha, Senhor, me cura, eu não sou diabética, mas que eu fosse para o pó, eu descesse verdadeiramente, eu descesse como filha, e eu dissesse, Senhor, eu te louvo, porque eu estou enferma, mas eu sei que tu não queres isso para mim, porque o Senhor é o Deus da cura, e a tua palavra é verdadeira, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é fiel.
fiel. Queridos, eu comecei a orar e eu comecei a clamar verdadeiramente. Eu agradecia, mas eu dizia: Senhor, muda a minha história, porque o Senhor é o Deus que muda, o Senhor é o Deus que transforma e o Senhor é o Deus da vida. O Senhor é o Deus da vida. Queridos, depois eu tive que viajar, veio toda a pandemia, eu tive que viajar com o meu esposo para fazer uma cirurgia em Porto Velho. Chegou lá, o Senhor preparou um médico muito atencioso, eu fui fazer uns exames de estômago, e aí eu pedi para ele que eu gostaria de fazer o exame para saber se eu era diabética. E ele disse, e eu falei tudo, para este médico eu falei tudo, eu digo: olha, eu tenho diagnóstico, mas eu tenho orado e eu creio no Deus que eu sirvo. E eu quero fazer o exame. E eu disse para ele: eu quero fazer o exame mais sofisticado que tiver. E ele realmente me passou o exame, eu fiz. Quando eu fui receber o resultado, a bioquímica, quando o atendente disse: a doutora, a bioquímica quer falar com a senhora. Aí tá bom. Cheguei lá, ela disse, olhou para mim, com o exame aqui, aí disse: o seu exame deu muito estranho. Deixa eu lhe perguntar, Edna, você é diabética? Queridos, como eu já disse, eu nunca gostei, não consegui aceitar. E veio grandemente no meu coração: seja sábia, seja sábia. Aí eu falei: esse exame é exatamente para saber se eu sou ou não diabética. Não falei que era. Aí ela disse: eu preciso colher o seu sangue novamente, porque eu não consegui definir nesse seu exame. Eu preciso colher o seu sangue de novo para fazer outro exame. Queridos, eu nunca colhi o exame com tanta satisfação, porque eu já comecei ali: glória a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor vive. Este exame é para confirmar a minha cura, Pai, em nome de Jesus. E comecei a orar. E eu já fui tirar o sangue, fiz para a honra e glória do Senhor. Quando eu fiz o exame, realmente não tinha mais diabetes, para a honra e glória do Senhor. Amém? Queridos, e aí quando foi finalzinho do ano passado, eu fui fazer os exames normais, e eu falei: Senhor, eu só quero testemunhar na igreja quando tiver nova confirmação de que eu não sou diabética. E aí eu fiz todos os exames novamente. Tem médico aqui, sabe que aqui eu fiz aquele exame que, segundo o médico, é o mais sofisticado, que tira, a gente fica lá várias horas e fica de hora em hora, tirando o sangue, para confirmar, e mais uma vez deu negativo, para a honra e glória do Senhor. Todos possam dizer amém para o Senhor. Então, quer dizer, queridos, foi na doença, foi nesse problema que Deus queria trabalhar na minha vida. Deus queria uma mudança de atitude. Nós estamos falando sobre gratidão. Deus queria que eu agradecesse e mudasse atitudes, porque nós temos que ser gratos, mas nós também temos que ter ação, não é? É oração e ação. Então, nós temos que ter ação, não é? E foi isso que Deus fez na minha vida. E Ele fez na minha, Ele faz na sua, porque Deus é o mesmo. Queridos, mas hoje nós vamos para falarmos sobre gratidão. Nós já falamos que toda a Bíblia tem várias passagens, mas nós vamos usar o Salmo 100 para falarmos, vai ser a nossa base para falarmos de gratidão hoje. O Salmo 100 diz assim, inclusive no tema da minha Bíblia diz assim: exorta-se toda a criatura a celebrar o Senhor. Exorta-se toda a criatura. Então diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atos com hinos. Louvai-o e bendizei o seu santo nome. Porque o Senhor é bom, e eterna é a sua misericórdia. E a verdade estende-se, e a sua verdade estende-se de geração
a geração. Amém? Então vejam que aqui o salmista está glorificando ao Senhor e está nos mostrando quantos motivos nós temos para glorificar o Senhor. Então vamos ver alguns desses motivos citados neste salmo para glorificarmos ao Senhor. Sabei que o Senhor é Deus. Nós temos que reconhecer o senhorio de Deus, a sua majestade. Não é só isso, já seria suficiente, não é para nós glorificarmos o nome do Senhor, para nós adorarmos, pois devemos adorar o Senhor em todos os momentos, queridos, porque Ele é soberano, Ele é eterno, Ele é digno de louvor, de honra e de adoração. Hoje eu estava cantando aquele hino da nossa colega Camila, né, que é lindo, é um hino de total adoração e louvor, que aqui, em outros momentos, o Ministério de Louvor já cantou. Outro motivo que está no Salmo diz assim: foi Ele e não nós que nos fez povo seu, ou seja, Ele é o nosso Criador, nós somos suas criaturas. Mais um grande motivo para nós louvarmos ao Senhor. Ele nos fez com tanto amor, querido, nos criou a sua imagem e semelhança. Lá em Gênesis diz que o Senhor criou todas as coisas, não é? Criou o céu, criou a terra, tudo que há no céu, tudo que há na terra, foi Deus que criou. Mas vejam que coisa maravilhosa. Quem Ele criou a sua imagem e semelhança? Eu e você. Somente eu e você somos criados à imagem e semelhança do Senhor. Então, que motivo maravilhoso para nós glorificarmos ao Senhor. No Salmo também fala que Ele nos fez povo seu e ovelhas suas. Ou seja, Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso cuidador, Ele está no controle da minha e da tua vida. Por isso, sejamos gratos, pois Ele cuida e zela de cada um de nós. Já no verso 5, diz assim: porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Oh, Deus, Ele é bom, queridos. Ele é bom para conosco, amados. Ele é e Ele será sempre bom. E devemos agradecer a Deus todos os dias por essa bondade, porque Ele cuida de mim e de você pela bondade que Ele carrega. Devemos também agradecer a Deus pelo seu infinito amor. Oh, queridos, quanto amor Deus tem por mim e por você. O amor de Deus, ele dura para sempre, queridos. No amor de Deus podemos confiar plenamente. Não existe essa de amor que acabou, que diminuiu. Quantos de nós conhecemos histórias na vida real, já vivemos, não é? De amizades, de relacionamentos, que acabou o amor, que o amor está em crise. Fulano está com crise, não sabe mais se ama a fulana ou o fulano, não sabe mais se ama. Quantas histórias na vida secular nós ouvimos do amor acabar, do amor estar em crise. Queridos, o amor de Deus não entra em crise. O amor de Deus não acaba. O amor de Deus por mim e por você não diminui. Ele é o mesmo desde ontem, desde hoje, ontem, hoje e eternamente. É para sempre. O amor de Deus é para sempre. Ele te ama, Ele me ama, e da mesma forma. Quantas vezes nós nos sentimos, será que Deus me ama mesmo? Ou nos sentimos, como muitas vezes a gente diz, desprezados, não é? Mas, queridos, isso está em nós. É sentimentos que muitas vezes o inimigo coloca nas nossas vidas, porque Deus é amor, e Ele ama a mim e a você, e este amor não muda, e ponto final. É o mesmo. Sinta-se e saiba que você é uma criatura de Deus, e é amado por Deus. Amém? Outro motivo para agradecermos e glorificarmos o nome do Senhor é a sua fidelidade. Como nosso Deus é fiel. Aleluia. Eita, Deus fiel. Sua fidelidade estende-se de geração a geração. Ele não muda, queridos. Ele não muda. Quanto de nós já sofremos decepções, né, de amigos, de próprios entes queridos? Quantas pessoas já sentiu decepção no meio familiar, né?
no meio das pessoas que mais ama. Mas com Deus, jamais, eu ou você, vamos sofrer decepções. Jamais. Dentro do amor e dos projetos que Ele tem para nossas vidas. Muitas vezes nós nos decepcionamos, porque nós queremos algo que Deus não quer para nós. E a palavra do Senhor diz que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então, se muitas vezes Ele permite nós nos decepcionarmos, porque não é Ele que decepciona, é porque Ele tem o melhor, e Ele sabia que aquilo que nós estávamos pedindo não era o melhor. E quantas vezes nós reconhecemos depois, não é? Pedimos, passa o tempo, depois a gente, poxa vida, aquilo ali realmente não era de Deus, ou não era o melhor para mim. Estou enfatizando dessa forma, igreja, porque quanto de nós já nos sentimos, não é, chateados, frustrados, por causa disso, por causa de colocarmos, pedimos e não recebermos. Mas muitas vezes é porque não é de Deus, e muitas vezes é porque não é o tempo. A nossa pastora, alguns dias atrás, ela pregou e ela falou, tem uma coisa que eu tenho colocado diante do Senhor, já faz tempo, e ainda não recebi, mas estou esperando. E vai sair, né? Vai receber, em nome de Jesus. E ela disse isso, está esperando. Porque é assim, queridos, o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, um dos motivos para nós recebermos as bênçãos do Senhor é perseverarmos, não é? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, querido Deus. Oh, Deus de maravilha, Deus de honra. Santo, santo é o teu nome. Devemos ressaltar que Deus é especial, maravilhoso, e que a fidelidade dEle, querido, como nós falamos, queridos, lembre-se que não é porque Deus é fiel a mim. Nós já tem até hinos que diz, tu és fiel a mim, tu és fiel, Senhor, tu és fiel. Não, Deus não é fiel a mim, Deus não é fiel a você. Deus é fiel a Ele mesmo. E Deus é fiel a isso aqui que Ele escreveu, a palavra. Ele é fiel à palavra, Ele não muda, Ele é imutável, porque Ele escreveu e Ele tem princípios. Deus é um Deus de princípios. A Bíblia está cheia de princípios. E se nós cumprirmos, Ele cumpre os princípios dEle. E se nós cumprirmos os princípios que Ele nos deixou, nós também somos grandemente abençoados. Amém? Glória a Deus. Ele é zeloso, Ele zela pelo que Ele escreveu. Não foi exatamente a mão dEle, mas nós sabemos que a Bíblia foi escrita por homens, mas homens iluminados pelo Espírito Santo. Queridos, então vamos enfatizar mais uma vez que a gratidão não é só um sentimento de agradecimento, é um dever. Nós temos que ter o dever de agradecermos todos os dias. E essa gratidão, ela nos traz benefícios. Quantos benefícios, queridos, a gratidão nos traz. E entre esses benefícios, queridos, a gratidão tem o poder de alegrar o coração de Deus, porque essa é a vontade dEle, como nós já falamos. Deus, lá em Tessalonicenses diz, não é? Que em tudo dai graças. Então, essa é a vontade do Senhor. A gratidão tem o poder de mudar circunstâncias. Lá em Provérbios 3:6 diz assim, reconhecei-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Ó, queridos, como Deus pode mudar uma situação, a situação que tu estás vivendo, que tu estás vendo aquela teu ente querido viver. Deus tem poder de mudar. A gratidão traz contentamento. Aleluia, meu Deus. Jamais vamos ver uma pessoa contente, não é? Uma pessoa alegre, feliz, murmurar. Mas nós também jamais vamos ver um murmurador estar agradecendo, não é? Então, nós temos que mudar essa nossa natureza, lutarmos contra essa natureza pecaminosa e passarmos a sermos gratos todos os dias. Amém? Porque, queridos, se tem uma coisa que entristece o Espírito Santo, que entristece o Senhor, é a murmuração. Nós temos um exemplo bíblico muito claro. O povo de Israel no deserto, o que é que eles fizeram mais? O que mais eles fizeram?
reclamaram, eles murmuravam. E a palavra diz que isso desagradou ao Senhor. Imagine, Israel era o povo escolhido de Deus, mas a murmuração, na verdade, não só desagradou, como irritou ao Senhor, não é? A gratidão, ela tem o poder de trazer vida onde existe morte. Não é? E nós temos um exemplo lá em João 11, 41 a 43, lá na passagem quando Jesus ressuscitou Lázaro. Quem lembra do que Jesus falou antes da ação? Ele teve uma ação, não é para ressuscitar Lázaro. Mas antes, o que ele fez? Te dou graças, ó Pai, porque sei que tu me ouves. Quanto, Senhor, quanto Deus fala conosco nesta palavra. Te dou graças, Senhor, porque sei que tu me ouves. E ele ainda diz, estou dizendo isso para que todos que aqui estejam saibam que tu me enviou e tu me ouves. Em outras palavras, ele diz isso, né? E aí é que ele diz, Lázaro, vem à vida, né? Levanta-te. Né? Então, vemos que primeiro ele agradece. Que exemplo maravilhoso ele deixa para nós. Não é? Num momento tão especial, mas ele primeiro agradece ao Senhor. Então, queridos, vamos lembrar que a partir de hoje, queridos, nós temos que mudar a nossa situação. Quando você levanta, qual é a tua primeira atitude? Queridos, eu mudei na dor, como eu já falei. Esse tempo de pandemia foi um momento de muita dor para mim, mas foi momentos de também grandes alegrias. Queridos, eu comecei a entender que é porque eu estava, de certa forma, acomodada. Eu não já agradecia como eu costumava agradecer. Porque eu sempre fui uma mulher que Deus sabe que eu procuro orar. Mas eu já estava muito na questão de orar, mas não agradecer. E Deus fez grandes coisas, mas grandes coisas na minha vida. Glória a Deus por isso. E com certeza, queridos, nós temos muito motivo para agradecer. E hoje, para a honra e glória do Senhor, eu quando amanheço, a primeira coisa que eu faço é dar glória a Deus. Eu não dou só uma glória a Deus, não. Eu dou glória a Deus, e bato palmas, e dou 7 glória a Deus. Tu és lindo, maravilhoso. Oh, Jesus, como tu me amas, eu também te amo. Oh, glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Bom dia, meu amigo, Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, conduza-me, Senhor. E se há algo em mim que precisa ser mudado, muda-me, Senhor, porque eu quero te agradar, Senhor. Então, Deus, meu filho está aqui, sabe? Quantas vezes ele passa e ri, e eu começo a louvar, e eu paro e sempre ele diz, mãe, tu gosta de inventar música, né, mãe? Porque eu não costumo decorar muito a letra, né, de todos. E aí eu começo a cantar e eu já vou inventando. E eu começo a louvar, eu crio as palavras para louvar o Senhor, né? E ele diz, mãe, vai lá para os salmos, que tu adora criar músicas. Mas eu quero louvar o Senhor, eu quero demonstrar a minha gratidão de viver. Eu quero dizer para o Senhor que eu sou feliz porque Ele tem trabalhado na minha vida. E eu sei que tem muito mais a fazer na minha vida e na sua. Amém? Queridos, acreditem, é real. A partir de hoje, comece a agradecer, faça pelo menos 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. Dê glória a Deus, diga que Ele é bom, mas não diga glória a Deus, tu és bom. Queridos, tem que sair daqui. Diga com emoção, diga para Ele sentir que você está falando porque você verdadeiramente é grato. E você vai ver a mudança. Eu te afirmo que quanta tristeza, quanto espírito de opressão, vai sair, tu vai ser liberto, tu vai mudar, tu vai ter mais alegria, tu vai sentir mais gratidão, e quanto mais tu agradecer, mais tu vai sentir vontade, porque mais Deus vai trabalhar no teu coração, tu vai sentir mais feliz, tu vai sentir mais alegre, em nome de Jesus. Então, que nós possamos demonstrar, no falar, no louvar, mas também no agir. Queridos,
Tudo que nós temos que fazer, nós temos que fazer para a honra e glória do Senhor. Inclusive a obra. Não importa o que tu estejas fazendo na obra, mas tu faça com amor, louvando, glorificando, fazendo o melhor, dando graças ao Senhor pela vida e por tudo que Ele tem colocado, pelo teu ministério, pelos nossos pastores, pela igreja que congregamos, porque é uma igreja que ora. Nós temos que agradecer pela família, pelo trabalho, enfim, nós temos que agradecer em todos os momentos, queridos. E nós temos mais um testemunho, vamos falar do testemunho da nossa mãe, 83 anos, nossa mãe teve Covid. Foi mais um momento muito difícil na nossa vida. E ela foi 3 vezes durante esse período, ela foi internada 3 vezes. E na última vez, ela passou muito mal e ela foi até de SAMU. Ela não conseguia chegar no carro e o SAMU foi lá e foi o médico. E quando o médico chegou lá em casa, na casa da minha mãe, ele colocou o oxigênio e disse que era só ela melhorar um pouquinho, tinha que levar direto para entubá-la, o médico do SAMU, né? E a minha irmã relutando e dizendo que não, e depois, não, quero que leve para a Unimed. Chegou na Unimed, isso foi à tarde, a minha mãe passou a tarde, e à noite a médica deu o mesmo diagnóstico, e no outro dia tinha que realmente transferir ela para um hospital para que ela fosse entubada. E nós passamos a noite, todo mundo orando naquela aflição. E quando foi 5 horas da manhã, minha irmã, mais uma vez, disse que ela estava muito ruim e que a médica de plantão tinha dito que estava deixando o médico trocar de plantão, né, para que ele providenciasse a transferência da minha mãe para o hospital que melhor atendesse para que ela fosse entubada. E nós orando, e eu sei o que eu represento na minha família, em termos espirituais. E naquele momento eu sei que nós estávamos todos muito angustiados, né? E eu comecei a orar e veio muito no meu coração, queridos. Veio muito no meu coração. Eu estou no controle de tudo, não é? Posso todas as coisas. E a minha vontade é suprema. Eu nunca esqueço disso. E aí eu me levantei e eu disse, Senhor, eu sei que a tua vontade é suprema. Por isso, se tu quiseres levar a minha mãe, tu vais levar, papai. Mas não leva sem a salvação. Salva, papai. Mas eu sinto em meu coração, papai, que não é a tua vontade levar a minha mãe. Então, Senhor, cura, pai. Cura a minha mãe, porque se é a tua vontade curar, eu sei que tu podes curar, pai. E eu comecei a orar e eu escrevi no grupo da família: nossa mãe não será entubada. Em nome do Senhor Jesus. Logo, logo ela vai para casa e bem. Em nome de Jesus. Queridos, não foi Deus que me disse, eu disse pela fé. E Deus sabe disso, porque uma coisa é Deus falar, outra coisa é a tua fé. Né? E eu peguei e falei aquilo. E aí os irmãos, amém, amém, amém. E eu me ajoelhei e disse, Senhor, não foi o Senhor que falou, mas eu disse pela fé. E eu sei que o Senhor pode nos honrar, Pai. Ajuda-nos, Pai, porque o Senhor é o Deus de vida. O Senhor é o Deus de vida, Pai. E eu sinto no meu coração que não é a tua vontade levar a minha mãe. Queridos, e foi passando para a honra e glória do Senhor. 10h30 da manhã, o médico liberou a minha mãe. E a minha mãe foi para casa. Ela não foi entubada. Para a honra e glória do Senhor. Ainda tem alguns problemas? Tem. De vez em quando, ela tem que fazer a fisioterapia 3 vezes ao dia, né, para ficar bem, mas está lá. Para a honra e glória do Senhor, vencendo em fé. Vencendo em fé. Então, queridos, que este testemunho sirva de exemplo para mim e para você, que o nosso Deus pode todas as coisas, mas nós temos que agradecer na alegria ou na dor. Eu gosto muito do hino que diz, eu louvarei meu Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Quando meu pai faleceu, eu cantei esse hino no velório dele. Quando eu vi, alguém já estava me segurando por trás, porque eu estava caindo. Pelo pai que eu tive, pela mãe que ele me deu. Então louve ao Senhor em todos os momentos. E
Deus fará grandes coisas a partir de hoje na tua vida. E agora nós vamos orar, nós vamos pedir para que o Senhor coloque esse sentimento de gratidão mais e mais, para que nós saibamos agradecer na alegria ou na dor. Em nome do Senhor Jesus, nós cantarmos hino de louvor, glorificar ao nosso Deus, ao nosso Pai, e Ele fará grandes coisas. Queridos, eu digo para você, comece a mudar a tua atitude, não murmure, agradeça, e eu te garanto, queridos, pela palavra, que em 30 dias, muita coisa vai mudar na tua vida. Pode escrever, muita coisa vai mudar, porque Deus vai agir, que Deus age através da gratidão. Aleluia. Vamos orar, queridos, depois nós vamos dar glória a Deus pelo menos 3 vezes, amém?